Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Sena, você está no 50 Mais com Cris, e hoje, então, eu vou continuar a minha história da minha mudança aqui para a Austrália, tá? No primeiro vídeo, eu tinha terminado a história dizendo que eu tinha saído da casa da minha tia. Então, eu fiquei morando com ela 1 ano e meio, aconteceram umas coisas durante esse período, e agora eu vou contar quando eu saí de lá. Até a casa onde eu morei, quando eu encontrei com meu marido, tá bom? O Lars. Então, se você tem interesse por esse assunto, gostaria de saber aí, né, é curioso para saber as histórias de mudanças das pessoas, curiosidades aqui do inglês, aqui da Austrália, fica até o final, eu peço para que você deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal, minha gente, tá bom? Tá mó frio aqui, olha só, tô sofrendo para fazer o melhor por vocês, por favor, tá bom? Bom, aí eu saí da minha tia então e fui morar pela primeira vez na casa de uma australiana que tinha uma filha. Uma pessoa boníssima, o pouco tempo que eu fiquei lá foi muito legal. E só que teve uma curiosidade. Ela era secretária numa empresa e o namorado, já acho que de 2, 3 anos, era motorista de ônibus. E um belo dia ela me falou: Cris, a gente vai mudar para casa do fulano, eu e a minha filha, daqui a um mês. E eu, infelizmente, vou ter que deixar a casa. E aí ela me avisou para que eu achasse, durante esse um mês, um outro lugar para mudar, né? E eu falei: ah, tá, não, tudo bem. Felicidades para vocês, obrigada por ter me avisado, né? Mas o curioso foi saber que ela, secretária, e ele, motorista de ônibus. Eu acho assim, nada contra, mas para nós brasileiros que temos essa coisa das classes, que aqui a gente não vê muito isso, é uma coisa assim, uma história até meio que inusitada, né? Quando que um motorista de ônibus vai, né, se relacionar com uma secretária ou uma assistente a ponto de viver juntos e tal. De repente até tem, né, gente? Mas é que é, no mínimo, interessante saber. O que eu acho ótimo, porque essa coisa de diferença de classe e lugar que eu posso, que outro não posso, eu acho isso uma chatice. Bom, daí, deixa eu ler aqui um pouquinho, porque eu tenho que seguir uma ordem cronológica. Depois dessa moça, eu mudei então para casa de uma baiana queridíssima, Rita de Cássia. Um beijo para você, minha querida, que acabou virando minha amiga. Ela teve que voltar pro Brasil, não está mais aqui, infelizmente. E ela morava num prédiozinho de 4 andares. Tem uns prédiozinhos aqui, gente. Eu vou ver se eu consigo botar a foto pelo editor aí, para ele colocar uma foto desses prédiozinhos, que eu acho um charme. Esse prédio era em frente à praia, mas em frente mesmo, era descer, atravessar a rua e já tá na areia ali. E com a Rita, ela morava com o filho, éramos eu, ela e o filho, de 14 anos. E a gente, assim, foi uma fase linda, muito legal da minha vida. Nessa época eu tava com um namorado que eu descobri, a gente se conheceu por um website de relacionamento. Inclusive o meu marido também foi, o Lars também, eu achei ele. E ele me achou por um website de relacionamento na época. Eu não tinha tempo, gente. Eu trabalhava de manhã. Nessa época, eu já estava fazendo limpeza de casas, que foi um trabalho que eu achei que eu teria que fazer, que não teria algum outro, porque não me exigia o inglês muito bom, que na época eu não tinha, e me pagava muito bem. E eu, então, limpava a casa de manhã, à noite ia para o curso. Finais de semana fazia os eventos como garçonete. Então eu passei uns anos assim. E na época que eu estava com a Rita, que eu estava namorando esse australiano, que chama Brad, uma pessoa incrível. Brad vai estar no meu coração, um doce de ser humano, um homem assim, digno, super digno. Mas foi engraçado, porque quando a gente se conheceu, eu não sabia que ele era meio boiadeiro, que morava em fazendas, né? A foto dele tava lá, uma foto normal. E depois de muitos meses conversando, ele falou assim: poxa, quando é que a gente vai se ver, né? Vem aqui para você conhecer a cidadezinha, que é o Windsor, que a gente chama. Do centro de Sydney para lá, gente, dá 2 horas de trem. E aí a gente faz aí um happy hour, você vem mais ou menos no final do dia, a gente come qualquer coisa, conversa, depois eu te levo de volta pra estação. Eu falei: ah, tá bom. E fui. Só que eu fui com um terninho vermelho, pô, já tava com 40 e poucos anos, o cara é um pouquinho mais velho do que eu. Muito bem.
Pego o trem e vou. Quando eu desço da estação, me vem aquele homem enorme de 2 metros de altura, com um chapéu de boiadeiro, um cinto daqueles de boiadeiro, sabe que nem boiadeiro do Brasil? Eu olhei, mas eu comecei a rir e ele também deu muita risada, porque assim, ele não entendeu muito logo de cara, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, peguei no meu terninho e falei, Brad, eu tô totalmente deslocada, desculpa. Aí ele, não, tudo bem, fica parecendo que você trabalha no St. George Bank. O St. George Bank é um banco aqui, gente, que o uniforme das meninas é um terninho vermelho, exatamente como eu estava. A gente riu pra caramba, começamos uma amizade dali e aí acabamos tendo um relacionamento. O Brad foi um namorado, assim, que eu tive mais ou menos 1 ano, enquanto eu estava morando com a Rita. Acabou não dando muito certo, porque com o tempo eu fui descobrindo que ele era muito assim ligado com álcool, né? A ponto de acordar, colocar um copo de álcool, tomar um copo de álcool primeiro antes de tomar café, e aquilo foi me assustando. E eu falei, não é isso que eu quero pra mim, né? Tentei ajudá-lo o máximo que eu pude, mas não tive condições de continuar. Ou eu continuava sozinha, tendo as minhas coisas e melhorando na vida, ou eu ia deixar minha vida para cuidar dele. E aí, infelizmente, eu não tinha condições para isso. Bom, aí, depois dela, eu fui morar com a Claudineia, que era amiga da Rita, outra baiana. A Rita teve que vir pro Brasil e eu tive que morar com a Clau no apartamento dela, de novo, muito próximos, assim, na mesma região. Só que o nosso apartamento, minha e da Clau, não era na frente da praia, a gente tinha que andar um pouquinho mais. E aí, gente, eu vou parar por aqui com relação às casas. A Claudineia, eu fiquei com ela uma época e foi quando eu conheci o Lars, eu ainda estava morando com ela. Mas agora os perrengues e mais curiosidades. Bom, a primeira casa que eu fui limpar, sozinha. Já tinha tido uma experiência, porque daí eu limpava em grupos, né? Aqui existem pessoas que têm grupos de meninas que se juntam e vão limpar uma casa. E a primeira casa foi assim. Mas a primeira casa sozinha, eu entrei, tinha uma televisão fininha, né, dessas modernas, atuais, e tinha lareira, uma lareira real, com fogo real, com madeira real, só que era eletrônica, tinha os 2 botõezinhos, ligar e desligar. Muito bem, tô lá, a moça, dona da casa, me recebe e fala, olha, quando você sair, Cris, eu vou sair agora, você limpa a casa, quando você sair, só não esquece de desligar a lareira. Falei, tá bom, fui fazer. Fiz tudo, apertei o botão de desligar. Apertava o botão, nada do fogo apagar. Apertava o botão, nada do fogo apagar. Falei, bom, enquanto eu vou esperar um tempo, de repente vai apagando aos poucos. E vou limpar, por último, a TV. Gente, eu peguei um paninho e coloquei água, só. Umedeci um pouquinho. E passei na TV assim. Quando eu passei assim, veio um arco-íris, cheio de cores, assim. Uma marca gigante na televisão da mulher. Aquilo já começou a me dar um nervoso, peguei o telefone e liguei pra minha tia. Falei, tia, estraguei a televisão da mulher, estraguei a lareira, eu não sei como é que eu vou fazer pra essa lareira. Aí ela, calma menina, calma, me conta. Aí eu fui contando pra ela. Ela falou, Cris, a lareira, você aperta o desligar e vai embora, porque demora, vai apagando aos poucos, não é assim de uma hora pra outra. Eu, ai, tá bom. E a televisão? Pega um pano seco e reza para que tenha uma tela na frente, tipo uma película, que limpa. Você vai ver, você vai passando o pano seco, vai limpando. Eu passei e fiquei, gente, mas eu já tava fazendo as contas de quanto que eu ia ter que pagar a televisão e a lareira da mulher. Olha o desespero, porque o meu inglês não era bom. Eu não tinha condição de passar um texto para a mulher e falar, como é que eu desligo a lareira? Como é que eu trato a televisão? Não tinha condição, né? E aí, uma outra coisa engraçada foi quando eu estava trabalhando nos eventos. Durante essas minhas experiências como garçonete, eu fui para 3 shows. U2, Guns N' Roses e AC/DC. Quem é da minha época, 50, e é roqueiro, rock and roll que nem eu, sabe do que eu tô falando. E aí, quando eu soube que era para trabalhar nesses eventos, nossa, mas eu fui numa alegria, minha gente, numa alegria. E enquanto, como é que era? Eu trabalhava nos quiosquezinhos, servindo comida e bebida para essas pessoas que estavam assistindo o show, só que a gente só trabalhava na hora que o show desse um break. Depois que o show voltasse, todo mundo tinha que voltar para seus lugares para assistir o show. E os nossos supervisores liberavam a gente. Pessoal,
podem assistir o show. E a gente assistia. Assisti o show inteiro desses caras, amei, foi uma diversão. Eu não acreditava, gente. Eu olhava pro céu e falava, Deus, muito obrigado. Como que eu tô assistindo YouTube, vendo tão pertinho e ainda ganhando um dinheiro? Não é demais? Olha, eu amei essa experiência. E para terminar, quem entende de inglês, tem uma expressão, gente, aqui, que é How are you going? Que quer dizer, como você está? Como você está indo? Só que eles não falam How are you going? Eles falam How's going? How's going? Como o meu inglês era muito ruim, na minha cabeça eu entendi how's going, eu entendi a house is going, que quer dizer a casa está andando, está indo, está em movimento. Para eu não perguntar para ninguém, para não passar por humilhação, eu pensei, vai ver que isso é uma expressão perguntando para mim se eu estou mudando de casa. E uma vez eu estava na rua e esse rapaz me perguntou, hi, how's going? Aí eu virei e falei assim, the same. Eu estou na mesma. O cara me olhou, não entendeu nada aquela resposta, porque ele tinha me perguntado como eu estava. E eu falei, estou ainda na mesma. Quer dizer, se fosse pro brasileiro, a gente ia entender, eu tô na mesma. Mas não, gente. São esses perrengues que a gente passa na vida e para quem mora fora do país, até o processo de se adaptar, são histórias bem engraçadas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, então, eu ainda morando com essa minha amiga Claudineia, eu vou contar a história de como que eu conheci o Lars e como que eu acabei terminando aqui na minha Family Day, que é na minha creche, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!